A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a este nosso tão precioso momento, o nosso Vida Devocional. E por isso, nessa manhã, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde nós vamos ler ali do versículo 14 até o versículo 17. Segunda carta de Paulo ao seu discípulo, ao seminarista da época, aquele que seria o pastor, em seguida ali, pegando o cajado e pegando a unção e o ministério de Paulo, seguindo nessa boa toada da pregação e do cuidado pastoral. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 17. Mas antes de mais nada, eu quero orar com você para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Deus, nós te louvamos, somos muito gratos porque o Senhor tem falado conosco, através da Tua palavra o tempo todo e também através da oração. O Senhor tem ministrado ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs através do Vida Devocional. Isso tem sido uma bênção, por isso usa-nos mais uma vez nessa manhã. Seja o Senhor o centro do nosso coração, reinando e fazendo com que todas as áreas da nossa vida sejam permeadas pelo Teu querer, pela Tua vontade, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que Ele reine sobre as nossas mentes e sobre as nossas famílias. É o que nós te pedimos nessa manhã, usa-nos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém. Então, meu querido e minha querida, você aí que chegou agora, que você que está nos assistindo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Até o tema dessa manhã é foco no alvo, permaneça na palavra. Foco no alvo, permaneça na palavra. Então, de posse da palavra de Deus, aí você pode ler comigo esse texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a palavra do Senhor. Eu quero começar nessa manhã dizendo que todos nós precisamos de cosmovisão. E muitas pessoas vão tomar algum ponto de partida sobre que tipo de cosmovisão elas vão adotar. Alguns vão colocar o seu ponto de partida para entender a vida e o seu propósito, por exemplo, na igreja, na política ou até mesmo no Estado. E quão polarizado se tornou, por exemplo, a política em nosso país quando as pessoas fazem desse tipo de cosmovisão, ou seja, acham que tudo está em torno da política somente, e aí por isso tomam como mote da sua vida viver para a política, e tudo é em torno disso. Ou as pessoas acham que a vida está simplesmente nas atividades exclusivas da igreja e se tornam ativistas nas atividades da igreja. Mas o que eu quero dizer para mim e para você é que precisamos ter um ponto de partida, sim, para os questionamentos da vida. Todos precisam desse ponto de partida. Só que ninguém consegue ser livre de desenvolver a sua identidade sem qualquer tipo de referência. Isso é uma verdade. Então as pessoas constroem a sua identidade justamente baseadas num ponto de referência desenvolvido nas suas vidas, como eu acabei de falar. E nós, que somos cristãos, somos salvos pela graça em Cristo Jesus, temos um referencial para a vida do ser humano. Todo ser humano que é nascido de novo, ou seja, que nasceu em Cristo Jesus e deixa para trás o velho homem, o seu ponto de referencial, ou seja, a sua referência é a palavra de Deus, ou seja, a Escritura Sagrada é o manual de vida do ser humano para que ele possa desenvolver a sua cosmovisão, entender a sua vida, entender o seu propósito, que é glorificar a Deus acima de todas as coisas e ser feliz nele e se alegrar nele para todo sempre. E é por isso que nós vamos à Bíblia, pois não há base e verdade maiores do que a palavra de Deus. E o que nela nós aprendemos sobre quem é Deus e a sua salvação sobre nós. E por falar em salvação,
eu tenho um grande amigo lá do Rio de Janeiro, que ele tem um testemunho muito bonito. O nome dele é Yuri. E esse amigo lá, ele estava estudando nos Estados Unidos, ele não conhecia o Evangelho, e antes dele vir à nossa igreja no Rio de Janeiro, quando ele volta dos Estados Unidos, ele passa por esse momento em que ele não conhecia o Evangelho. Quando alguém entrega a palavra de Deus para ele, e ele por si só, angustiado com umas questões da sua vida, justamente por causa dessa necessidade de concretizar, ou seja, concatenar também, focar a sua cosmovisão, entender a sua vida e o seu propósito. Ele olhou para aquela Bíblia que foi entregue para ele e disse, eu preciso encontrar uma resposta para essas questões que eu estou vivendo. Em resumo, ao ler a palavra leu o coração dele, ou seja, como diria Charles Spurgeon, a Bíblia é como um leão que está aprisionado enquanto está fechada. Solte esse leão e ele se defenderá sozinho, ou seja, a palavra foi ao encontro do coração daquele jovem Yuri. E ali ele começou a ler a palavra de Deus e no seu quarto na Universidade dos Estados Unidos, a palavra foi confrontando o seu coração, a palavra foi acalentando o seu coração em relação às questões que ele estava passando, quando de repente ele se viu em lágrimas, entregando a sua vida ao Evangelho da Graça. Resumo, foi convertido pelo Senhor, se entregou e quando volta ao Brasil, conhece a Igreja Presbiteriana e está até hoje. Inclusive agora ele mora conosco aqui, ele mora próximo de nós aqui em São Paulo e é um jovem que se casou, bem-sucedido pela graça de Deus e está aí servindo. Então veja, a palavra de Deus ela é tão referencial para a vida do ser humano que o ser humano por si só, ao ter contato com ela, e começar a ler, ou seja, a leitura também é uma pregação ao seu coração, Deus agiu. E tem muitos outros testemunhos que a gente conhece de pessoas que ao ler a Bíblia sozinhas foram convertidas pelo Senhor. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a gente precisa entender como um encorajamento de que a palavra ela é a solução e o norte para mim e para a sua vida. Por quê? Ela tanto alcança o coração do perdido, mesmo que ninguém pregue a palavra para ele diretamente, como, por exemplo, a minha vida e talvez você que esteja nos assistindo. Quantos aqui, por exemplo, não foram criados num lar cristão? Então, essa pergunta, quantos aqui não foram criados num lar cristão, ela nos encoraja, porque você pode perceber que Deus vai salvar a sua vida, mesmo você tendo sido criado no lar cristão, ou mesmo você sozinho tendo tido contato com a palavra de Deus. Ou seja, em qualquer situação foi preciso que você nascesse de novo. Você foi criado no lar cristão, Deus alcançou a sua vida através do Evangelho. O testemunho que eu contei do Yuri, Deus foi lá e resgatou a vida daquele jovem através da palavra. Ou seja, é que as pessoas precisam desse encorajamento, de que a palavra é necessária na vida de cada um de nós. Ou seja, o Evangelho precisa ser pregado. As pessoas precisam conhecer a palavra. E aquele jovem no testemunho só conheceu a Deus porque alguém entregou a palavra para ele. Dito isto, entendemos que tanto dentro da igreja, Deus resgata as pessoas e dá o norte da vida através das Escrituras, quanto fora da igreja, quando nós evangelizamos e entregamos a palavra e a pessoa tem um encontro com o poder do Evangelho. Ou seja, em ambos os casos, para você que foi criado no lar cristão, ou para as pessoas que estão sendo evangelizadas e resgatadas na rua, e aí vem para a comunhão dos santos, nós precisamos perseverar e seguir as nossas vidas em frente, porque a manutenção da palavra na nossa vida é extremamente necessária para resolver todas as questões da nossa vida, para trazer resposta ao coração de cada um de nós. Por isso, tendo sido você criado na igreja ou chegado há pouco tempo a confessar o Evangelho, a palavra nos exorta no dia de hoje. Se você quer ter foco na sua vida, visão para entender o seu propósito, você precisa seguir em frente com a palavra de Deus. Diga isso ao seu coração nessa manhã. Siga em frente, mantenha o foco. Você precisa de foco. E o foco é permanecer na palavra de Deus. Você olha comigo que no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer justamente isso para Timóteo. Permaneça no que você aprendeu. Então,
Nessa introdução que fizemos, nós dissemos, você nasceu na igreja, foi evangelizado, professou o evangelho. Você foi alcançado, mesmo não tendo conhecido ou nascido dentro da igreja, a palavra te alcançou e você foi resgatado. O que o apóstolo Paulo diz para mim e para você nessa manhã? Permaneça no que você aprendeu, ou seja, permaneça no primeiro amor. Busque sempre voltar à palavra de Deus e essa sede tão necessária na nossa vida que precisa ser saciada pela própria palavra. O que Timóteo aprendeu? Ele aprendeu o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento até então, ali naquele momento em que Paulo escreveu para Timóteo, o Novo Testamento ainda estava em desenvolvimento, em construção, mas ele tinha as Sagradas Escrituras, que era o Antigo Testamento, os rolos da lei, os salmos, os escritos, né? Tudo aquilo que compreendia o Antigo Testamento estava nas mãos de Timóteo e de Paulo. Então, Paulo está dizendo para ele, a base da sua vida foi naquilo que você foi firmado, Timóteo. E você foi firmado na rocha, e essa rocha é Cristo, a revelação do próprio Antigo Testamento. E era exatamente isso que Timóteo tinha aprendido. Ou seja, a palavra era quem Timóteo era. Quando você vai se enchendo da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração, você começa a deixar que a palavra tome conta do seu ser. E aí você consegue responder a tudo, todas as questões da vida, com o foco na palavra, você responde através da palavra. Não foi assim que Jesus venceu as tentações de Satanás? Todas as vezes que Satanás propôs algum tipo de tentação, da mais básica, desde a sua fome até o poder, Jesus responde a todas elas baseado na palavra. Ou seja, ele diz, conforme diz a Escritura, segundo a palavra de Deus, a palavra era o próprio Cristo, o verbo vivo, certamente, mas era aquele que, como ser humano, tinha nos ensinado que era preciso, desde a mais tenra idade, absorver as Escrituras sagradas. Você precisa disso, eu preciso disso. Agora, se você voltar ao versículo 13, aqui, você vai perceber que o apóstolo Paulo queria que Timóteo não tomasse a mesma direção errada dos homens perversos, os quais estavam indo de mal a pior. É só você ler aí, ó, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É nessa sequência que entra o versículo 14. Permaneça firme. Nós vivemos num mundo de engano, um mundo de horror, onde as pessoas querem dizer que a verdade da palavra de Deus, ela não é uma verdade, é só mais uma filosofia, que a verdade é a verdade de todos. Ou seja, o relativismo tem entrado muitas vezes na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, das nossas casas. E para que a gente não vá de mal a pior, como Paulo desejou para Timóteo no versículo 13, é preciso que eu e você estejamos com o foco dos olhos do nosso coração na palavra. É isso. Agora, você já se sentiu perdido assim durante uma viagem? Não sei se você dirige ou se você já fez parte de alguma viagem aí numa carona em que a pessoa perdeu ali o sinal do GPS ou nem tinha GPS talvez na época e você estava perdido, o mapa não indicava o local certo e daqui a pouco você se encontra num lugar que você não conhecia. A melhor sensação de todas é quando você está perdido e consegue parar para pegar uma informação e alguém te ensina o caminho correto, quando muitas vezes não te acompanha e diz assim, olha, pode me seguir que eu vou te ensinar a saída e o lugar correto para você voltar para a estrada, para você voltar para o rumo correto. Essa mesma sensação de alívio a gente tem quando a gente está justamente com os olhos dos nossos corações perdidos. Quando a gente está tomando algum tipo de decisão ou direção errada, o que Paulo, na verdade, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, mantenha o foco no caminho que nos foi dado, ou seja, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela guia o nosso caminho. E essa é a mesma sensação de alívio que eu e você sentimos, pois quando numa viagem estamos perdidos e achamos de novo o caminho e ficamos aliviados, quando somos encontrados pela palavra de Deus e o seu poder, Deus nos traz de volta para o seu caminho e assim sentimos o alívio e a alegria da salvação. Agora, temos um problema que se chama pecado e muitas vezes ele atinge o nosso coração, somos tentados e por vezes nós podemos tropeçar e é bem certo porque somos
pecadores, temos essa natureza pecaminosa, mas que já foi redimida por Cristo Jesus, mas ainda não deixamos de ser pecadores e tropeçando e falhando, nós precisamos da palavra de Deus para lavar o nosso coração. O problema é que algumas pessoas acham que o pecado é como aquela diversão que é um bungee jump. Já viu o bungee jump? A pessoa se amarra num tipo de corda elástica e se joga de uma ponte, vai lá e volta, né? E tem aquela sensação de prazer por mergulhar no perigo. E é extremamente perigoso. Eu não teria coragem de fazer uma brincadeira daquela, né? Mas muitas vezes a pessoa acha que é isso, que o pecado é um bungee jump. Não, eu estou seguro, eu posso ir lá no fundo, eu vou me divertir um pouco e depois eu posso ser puxado de volta para a comunhão da igreja. Ah, Cristo me resgata depois. Então, assim, eu sou cristão, então não importa se eu pecar agora, eu posso só experimentar como um bungee jump e depois eu sou trazido de volta. Opa, pulei, errei, foi divertido, mas eu sabia que eu podia só experimentar um pouco do pecado porque eu poderia escapar dessa vez. Não é assim, meu amado irmão, minha irmã, é perigoso demais, porque a direção do coração humano é justamente, muitas vezes, querer pecar e achar esse pecado e mais pecado e mais pecado. Algumas pessoas vão dizer, olha, talvez essa pessoa que tanto tem errado só vai parar quando se esborrachar no chão, ou seja, se por acaso esse bungee jump do pecado se arrebentar. Mas, na verdade, quando o pecado toma conta da vida das pessoas, que pode muitas vezes tomar conta da minha ou da sua vida, e esse é um alerta, é uma exortação, você acha que a pessoa já chegou no fundo do poço? O ser humano, ele tem a capacidade ainda, quando a gente pensa que já chegou no fundo do poço, por causa do pecado, de cavar e ir mais fundo e mais fundo no pecado. Por isso que a gente precisa se agarrar à palavra de Deus como uma rocha, como um caminho único, como luz para as nossas vidas e não como algo que a gente possa experimentar de vez em quando e voltar para pular no bungee jump do pecado. É isso, meu amado irmão, pequenos pecados se tornam grandes, pecado só faz nascer mais pecados. Pessoas que enganam estão sendo enganadas e sempre tentam justificar os seus pecados. É por isso que eu e você precisamos do foco da palavra, caminhar nessa palavra, nos assegurarmos nessa palavra que é a rocha, para que a gente não ofenda a santidade e a majestade de Deus. Porque o salmista vai dizer, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, 3 coisas nesse texto. Salmo 119, versículo 11. Guardar a melhor coisa, que é a palavra de Deus, no melhor lugar da vida do ser humano, no coração. Não adianta você guardar a Bíblia em instantes. Você pode ter lá 20 Bíblias de estudos. Se você não abrir essa Bíblia, isso nada vai adiantar. Se você não ler essa Bíblia, nada vai adiantar. Guarda a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, abrindo e lendo, e estudando e meditando, com o melhor de todos os propósitos. Não pecar contra o Senhor. E não pecar contra o Senhor, não por um legalismo, não por algo que você quer fazer pela força do seu braço, para se sentir justificado, autojustificação, e você dizer, Deus, eu mereço. Não, mas você não peca porque ama o Senhor em primeiro lugar, porque você não quer ofendê-lo, como fez José. José, ao ser tentado pela esposa de Potifar, ele disse, cometeria tamanho pecado eu contra Deus, ou seja, em primeiro lugar, antes de Potifar, até antes de ofender o seu chefe, José sabia que a adoração vinha em primeiro lugar, ou seja, o melhor propósito das nossas vidas é focar na palavra de Deus, para que a adoração tome conta de cada um de nós, para que a adoração que flui de alguém que é focado na palavra, flua da vida de cada um de nós. Agora, eu sou muito fã de Star Wars, tá, meus irmãos? Quem não gosta, tudo bem, mas eu tenho um pouco dessa veia aí, dos filmes antigos, e esse ainda faz muito sucesso, mas eu lembro que o primeiro filme de Star Wars, que foi justamente o episódio 4 de 1977, que foi o Estrela da Morte, os pilotos ali, inclusive Luke Skywalker, tinham uma missão de alcançar o centro da Estrela da Morte para que com um único tiro certeiro, focado, conseguissem explodir o reator e o núcleo daquela Estrela da Morte, que era uma espécie de satélite bélico. Enfim, o que chama a atenção é quando o piloto está se aproximando ali, muitas vezes as tentativas que foram colocadas ali,
é que o comando sempre dizia para o piloto, vou dizer aqui como eles falavam lá no filme, né, que eu gosto muito da versão em inglês, né? Stay on target, stay on target, stay on target, ou seja, permaneça no alvo. Para que você possa atingir o alvo da sua vida, você precisa ter firmeza, você precisa ter habilidade, você precisa manejar bem a palavra de Deus e não se envergonhar, como no exemplo do filme, em que aquele piloto bem treinado precisava se manter, ou seja, stay on target, né? Se manter no alvo, eu e você precisamos nos manter focados, mirar justamente no alvo, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, mas tudo isso sendo a palavra de Deus o norte da nossa vida. Mas por que Deus nos lembra que devemos seguir em frente e continuar? Porque a preservação da nossa vida, ela é garantida pelo próprio Deus. Mas isso não quer dizer que a perseverança de cada um de nós seja algo passivo. Você não é passivo nessa vida. Você precisa lutar e com força mesmo você ganhar a sua alma, ou seja, conquistar o controle do seu coração através da palavra. Por isso, stay on target, ou seja, permaneça no alvo, continue na palavra, mesmo que você sofra uma pressão muito grande na sua vida, seja no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, as coisas estão acontecendo e estão pressionando o seu coração, permaneça, foque no alvo, a palavra de Deus. Então, alguns motivos para que você não desanime ao caminhar na palavra de Deus, né? Você precisa permanecer firme na palavra. E essas razões são, por exemplo, a sua história. Continue sabendo de quem você aprendeu, é isso que o texto vai nos dizer aqui, ó. Sabendo de quem você aprendeu, ou aprendeste, né? Segundo o texto aqui da RA, você aprendeu, Timóteo, de alguém, e foi da sua mãe Eunice e da sua avó Loide. Por isso, sabendo de quem você aprendeu, quem foi que ensinou a palavra de Deus para você? Quando foi que você ouviu primeiro uma pregação e um ensinamento a respeito da palavra de Deus? Ou seja, as pessoas que se esforçaram para levar o evangelho até o seu coração, ou seja, a sua história, você não pode desprezar isso. Percebe que o poder de quem ensina é algo muito influente na minha e na sua vida? Por isso, nós também temos um poder de influenciar quando ensinamos a palavra de Deus, ou seja, a sua história de quem você aprendeu e a sua história continua para quem você vai ensinar. Isso é muito importante, ou seja, você precisa construir a sua história, lembrando de onde foi que você aprendeu. Professores de escola dominical que passaram pela sua vida, pastores que lhe ensinaram muito, e agora você precisa reproduzir esse ensinamento às pessoas. Por isso, grave aí, a minha história com a palavra é muito importante. Em segundo lugar, considere a habilidade da palavra. A Bíblia, ela nos torna sábios, ou seja, conhecedores da salvação. E isso é muito importante para mim e para você. A Bíblia não existe para tornar você uma pessoa mais relevante, para conquistar coisas ou riquezas. Mas o propósito principal da Bíblia é tornar você sábio em Cristo Jesus e saber que através de Cristo, pela fé que foi dada por Deus, a Bíblia nos torna sábios, ou seja, conhecedores da salvação. Em terceiro e penúltimo lugar, considere a autoridade da Escritura. Ou seja, a palavra grega aqui sobre inspiração é theopneustos, ou seja, soprado por Deus. Não é o que a Bíblia pode fazer por você, mas o que ela é como palavra de Deus soprada sobre a sua vida. Ou seja, a Bíblia não é um livro para inspirar você, mas para ser uma pessoa melhor, mas a Bíblia ela é soprada por Deus, ou seja, mensagem do Senhor falando conosco sobre quem nós somos, pecadores que dependem totalmente da graça de Deus e que Ele é o Deus de misericórdia, graça e perdão e justiça que alcançou o nosso coração. Ou seja, toda a Escritura, não é somente uma ou outra parte, mas toda a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Ou seja, nós precisamos nos submeter à Escritura e essa submissão é a submissão ao próprio autor da palavra, ou seja, ao Espírito Santo de Deus que soprou nos autores de cada livro, soprou sobre eles
Eles não foram inspirados por si só, mas a palavra theopneustos veio sobre eles, ou seja, foram submetidos à vontade de Deus e ali eles escreveram. Ou seja, precisamos nos submeter também a essa palavra que é proclamada, ou seja, soprada, falada e pregada aos nossos corações, para que não sejamos rebeldes a não nos submetermos à palavra de Deus. Por isso, permaneça na palavra. Ou seja, em último lugar, nessa manhã, considere a utilidade da Escritura. A Escritura ela é útil para mim e para você, ou seja, ela ensina as doutrinas da fé ao nosso coração. Ela nos repreende quando pecamos, ela nos corrige quando estamos fora do alvo e ela nos educa para sermos promotores da justiça de Deus. Ou seja, Jesus venceu através das Escrituras. Ele, como eu falei no começo, ele venceu as tentações de Satanás com a palavra. Jesus lia e ensinava a palavra na sinagoga. E Jesus nos tornou habilitados para toda boa obra por causa da sua obra na cruz. Porque o Verbo cumpriu a palavra, ele se deixou moer na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos acesso a Deus através do seu sangue, através da sua palavra. Eu quero encerrar aqui nessa manhã justamente repassando esses pontos aqui. Você quer ter uma cosmovisão correta sobre a sua vida e o seu propósito? Considere a sua história na palavra de Deus, quem te ensinou e como que você vai continuar ensinando outras pessoas. Em segundo lugar, considere a Bíblia, a habilidade da Bíblia para cada um de nós, ou seja, a habilidade da Bíblia em nos tornar sábios, conhecedores da salvação em Cristo Jesus. Ou seja, conhecimento da palavra não é exclusivo somente para que nós sejamos alguém na vida, para que a gente conheça bênçãos e nos tornemos ricos, ou para que a gente alcance algum propósito único, exclusivamente particular de satisfação minha. Não. A Bíblia nos torna sábios, conhecedores do plano da salvação. Em terceiro e último lugar, considere a autoridade da Escritura. Deus é que sopra ela sobre nós devemos nos submeter a ela. E a habilidade da Escritura, ela para ensino da verdade da doutrina, nos repreende quando pecamos, corrige quando estamos fora do alvo, permaneça no alvo, e também para sermos promotores da justiça de Deus. Você deve proclamar esse evangelho. Você quer orar comigo nessa manhã? Vamos orar e agradecer a Deus por essa sua santa palavra. Por isso, releia esse texto de Timóteo que nós trabalhamos nessa manhã e entenda que você deve permanecer o tempo todo na palavra de Deus, focado nesse alvo, que é honrar a Deus com a sua vida para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor ainda há de realizar em nossas vidas, e agradecemos pelo poder do Evangelho, o poder da Escritura Sagrada, que é inspirada pelo Senhor, foi soprada em nós, e o Senhor utilizou cada autor da Bíblia, que foram submetidos ao Teu Espírito para que nós pudéssemos nos tornar conhecedores da Tua Palavra. Por isso nos ensina e nos faz cada vez mais, Senhor, não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, para que nos tornemos sábios, não para nós mesmos, mas para que entendamos e possamos propagar a outras pessoas, que essa palavra traz a sabedoria da salvação, conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Por isso nos ajuda também a não errarmos o alvo, Senhor, a não pecarmos contra o Senhor no objetivo maior de adorar e bendizer o Teu santo nome. Traz uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui que colocaram os seus pedidos hoje nesse chat, mas que o Senhor principalmente faça a cada um de nós entendermos que somos totalmente dependentes da Tua palavra para entendermos o caminho e o propósito da vida de cada um de nós. Glorificar ao Senhor, sermos felizes para sempre diante de Ti através de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, um beijo no seu coração e até o próximo Vida Devocional. Tchau, tchau.